Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar sobre o Deus que governa todas as coisas segundo a sua vontade. Um rei que jamais será derrotado, jamais perderá o seu trono. É sobre esse rei soberano que vamos refletir hoje. Vamos ficar juntos e antes mesmo de começarmos, peço que você já curta este conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com seus vizinhos, parentes e amigos. Assim, outras pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Alguém disse certa vez que a história do mundo é a história da ascensão e da queda de reis e nações. Pensem no Egito, pensem na Babilônia, pensem nos medos e persas, nos gregos no tempo de Alexandre o Grande, nos Césares romanos. Ou em tempos mais próximos dos nossos, pensemos em Napoleão Bonaparte, em Hitler, em Lenin e Stalin. A história do mundo é a história da ascensão e da queda de reis e nações. Mas há um rei que nunca cairá. Há um rei que permanece sentado em seu trono, como diz Paulo em Efésios capítulo 1 e versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Note que ele faz todas as coisas conforme o propósito, conforme o desígnio da sua vontade. Quando Deus criou o universo não estava ali simplesmente pronto para funcionar, mas foi criado funcionando. E esse é o nosso Deus, o nosso Rei. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. O nosso Deus está sentado em seu trono, Ele reina soberano. E eu estava ali refletindo nesses dias de tanta perturbação, nesses dias de tanta dificuldade, quando somos bombardeados continuamente por notícias sobre terremotos, guerras e rumores de guerra, furacões, o aumento da criminalidade, a corrupção política, as crises econômicas e tantos outros acontecimentos que abalam o mundo. E é muito importante que nós, os verdadeiros cristãos, nos firmemos nas verdades das Escrituras nas quais cremos. E não basta que tenhamos um conhecimento apenas intelectual. O importante é que saibamos aplicar esse conhecimento, precisamente em momentos como os que estamos vivendo. E temos que ter esta ciência de que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, bom, onisciente, e Ele possui toda a sabedoria que se pode ter. E Deus não muda, Ele ama com um amor eterno e imutável. Entenda que Deus nunca teve princípio e nunca terá fim. E Ele vive em um eterno presente. Os terremotos, guerras, furacões não pegaram o nosso Deus de surpresa, porque Ele é, como diz Paulo, e repito mais uma vez em Efésios capítulo 1, versículo 11, aquele que nos predestinou conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Entenda que o nosso Deus tem um propósito, e seu propósito é bom, é sábio, será para a sua glória e para o bem do seu povo. E eu tenho a plena certeza de que algum dia veremos isso quando pudermos contemplar o tapete que Ele está tecendo na história. Mas o veremos do ponto de vista correto, porque agora vemos os acontecimentos que vêm e vão, mas não sabemos exatamente o que Deus está fazendo. Repito, algum dia louvaremos a Deus pela maneira como Ele foi orquestrando e guiando os fios da história para realizar aquilo que havia proposto fazer. E eu quero chamar a atenção daqueles que, como nós, que já pertencemos a este reino imperial, que somos filhos do rei, que nós já podemos começar a louvar a Deus, podemos começar a confiar em Deus em meio à perturbação. Agora, por meio da fé, o Senhor deseja que nós, os cristãos, demos testemunho ao mundo, em meio à grande perturbação, de que temos um Deus nos céus, que não deixou de ser Deus, que não deixou de ser soberano
e que continua sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E chegamos ao ponto final de mais um episódio. Eu agradeço por você ter estado conosco. E se o que você ouviu aqui você considera o conteúdo importante, então dê o seu like, deixe um comentário. A ferramenta entende que o conteúdo é importante e faz chegar para outras pessoas mais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.